Meus irmãos, que bom, estamos juntos mais uma vez, nessa que é a nossa oitava aula, a última aula do nosso curso, o privilégio dos íntimos, aqui pela Academia de Pregadores. Eu tenho certeza que até aqui você foi grandemente abençoado por Deus, na sua intimidade com Deus, ela tem crescido, tem se aprofundado, e eu me sinto honrado e feliz por colaborar nesse processo que o Espírito Santo vem fazendo na sua alma. Nós estamos falando na sétima e agora na oitava aula sobre os efeitos da verdadeira intimidade com Deus. E nós vimos que o primeiro efeito da verdadeira intimidade com Deus é a cura da alma, a saúde da alma. Então, qual é o segundo efeito da verdadeira intimidade com Deus? Está aqui, descentralização. Descentralização. Provérbios capítulo 30, faço questão de ler também esse texto. Livro dos Provérbios, no capítulo 30, Provérbios 30, versos 7, 8 e 9. E é muito interessante esse provérbio. Provérbios 30, versos 7 a 9 diz assim, ó: Duas coisas peço que me des antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem pobreza nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Senão, tendo demais, eu te negaria e te deixaria. E diria, quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Que texto profundo. O texto que é uma busca por equilíbrio, por saúde na alma. Descentralizar. Olha que interessante. A igreja que tem intimidade com Deus é feita de equilibrados. O apóstolo Paulo aprendeu a lição da vida equilibrada. Escrevendo aos Filipenses capítulo 4, o famoso capítulo 4, ele deixou bem claro, antes das conhecidíssimas palavras, posso todas as coisas naquele que me fortalece, que ele já sabia viver com muito e com pouco. Paulo tinha o que a gente chama de a teologia do equilíbrio. Olha que coisa interessante, a teologia do equilibrado. Paulo está dizendo, eu aprendi a viver quando eu tenho muita coisa, também aprendi a viver quando eu não tenho nada. Aliás, equilíbrio, essa palavra vem da junção de termos latinos aecos e libra, ou seja, é o peso estável da balança. Paulo está dizendo, se colocar tribulações eu vivo bem, se colocar bênçãos também vivo. Eu aprendi a viver contente, por isso que ele diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aprendi a teologia do equilíbrio, saí do centro, descentralizei. A intimidade genuína produz isso como efeito da nossa alma, a gente sai do foco, a gente para com essa tentação de ser o centro de todas as coisas. A gente entende que é melhor estar centrados em Cristo. Ele é o centro. Ele é o melhor que eu possa imaginar. Então, quando eu saio desse centro, tudo fica mais pleno, tudo fica mais leve, tudo fica mais limpo em mim. Teologia do equilíbrio. Cuidado com os desequilibrados da fé. Aliás, uma fé cristã não deve, não pode, de modo algum, ser construída em cima dos arrobos desequilibrados. Isso beira a loucura. É bom manter-se equilibrado. Olha que interessante, eu coloquei nesse próximo slide. Um dos textos bíblicos menos lidos na igreja contemporânea, sem sombra de dúvida, é Isaías capítulo 5, versículo 8. Porque olha o que esse texto diz. Ai de vocês que adquirirem casas e mais casas, propriedades e mais propriedades, até não haver mais lugar para ninguém, e vocês se tornarem os senhores absolutos da terra. Esse versículo destrói a tara da prosperidade. É muito sério isso. É Isaías dizendo, ai de vocês que não permitem que ninguém mais exista no ambiente de vocês. Abocanhar outras realidades, de modo que você possa dizer, eu sou o dono máximo de tudo que tem aqui. Ou seja, Deus não é contra que você tenha as coisas, o que Deus não quer é que você sucumba à tentação do Criador, de ser o dono máximo da terra e de tudo mais. Você já tem um Criador. E é Ele quem cuida da sua vida e ordena as circunstâncias. Ele é quem dá o sim e o amém. Cuidado com a tentação do desequilíbrio. Gente desequilibrada é sempre um perigo. Olha que interessante. É como se Isaías desse o seguinte brado. Ai dos acumuladores. É um poderoso lembrete bíblico contra a enfermidade da posse, o mal do consumismo, o perigo da centralização. Descentralizar é parar com a
tara consumista. Consumista é um problema sério. Consumista é aquele que passa a vida inteira guardando, possuindo, acumulando coisas. Os braços ficam lotados, ele não tem espaço para mais nada. Tem coisas, mas não tem pessoas ao redor, porque ele é um acumulador. É gente que perde com muita facilidade porque não sabe administrar, é desequilibrado. Então, um dos efeitos, o segundo efeito da verdadeira intimidade com Deus é descentralização, ou seja, a verdadeira intimidade com Deus nos tira do centro, porque esse lugar é de Cristo. Ela nos coloca em movimento, em direção aos outros. Essa é a ideia da verdadeira descentralização. Interessante que em Atos capítulo 1, quando Jesus sobe aos céus, a ascensão de Cristo, ele faz isso na presença dos discípulos. E enquanto ele vai subindo, e provavelmente os discípulos olhando enquanto ele sobe, quando ele termina, que a nuvem vem e o encobre, a Bíblia diz que um anjo aparece e diz: por que vocês estão olhando para cima? Ou seja, a ascensão de Cristo deve mudar o foco da visão da gente. Já não é mais para cima, vertical, é na horizontal. A intimidade nos faz entender que esse Cristo que foi também vai voltar. Mas enquanto ele não vem, o meu olhar é para frente. Não é mais para acumular coisas, nem para cima, numa tendência louca de subir. É para o lado, é para o outro, é para frente, é para quem eu posso abençoar à medida em que ando. Ou seja, a verdadeira intimidade com Deus me tira do centro. O livro de Atos tem uma descrição empolgante do que é uma igreja descentralizada. Eu estava procurando uma igreja na Bíblia que mostrasse para nós o que é uma igreja da intimidade verdadeira, onde ninguém é o centro, o foco, mas todos vivem numa rede de ajuda mútua. Você vê isso em Atos capítulo 2, versículos 44 a 47. Olha o que diz o texto. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Olha que igreja maravilhosa de congregar. Uma igreja onde não é um como foco de tudo. Não é um como centro de tudo. Humano-centrista radical. É uma igreja onde importam as relações, as conversas, a alegria, o estar junto. Vendiam e distribuíam os bens. Ninguém passava fome. Uma igreja onde o equilíbrio estava por todos os lados. Ninguém tinha de mais, ninguém tinha de menos. Era uma igreja feita de gente como a nossa. Só que a diferença é que era gente da intimidade e não da proximidade. Gente vivendo de um modo fantástico, pleno, profundo. Essa abertura para o outro. Esse sair de cena. Entender a graça de Deus no outro. Olha que interessante. A descentralização é um milagre que poucos procuram e quase ninguém quer. É impossível ser íntimo de Deus e não enxergar os aflitos e necessitados. Isso aí não é intimidade, é vaidade. A palavra vaidade na Bíblia é um termo muito profundo. Tem diversos sentidos. Por exemplo, pode ser uma névoa de nadas, pode ser encher-se de vento, pode ser ilusão, o nada, o absurdo, o vazio. Isso é vaidade na Bíblia. É você se encher de vento. Vaidade na Bíblia é como uma bola de ar. Enche até que alguém arrume um alfinete para explodir. A descentralização, como produto e efeito da verdadeira intimidade com Deus, faz a gente sair desse ego que infla. Um pregador puritano dizia que nenhum homem cheio de si pode pregar o Cristo que se esvaziou. É descentralizar. Como é possível que alguém que se diga íntimo de Deus coloque o coração na prosperidade, no acúmulo, vivendo numa sociedade enferma, explorada, consumista e que produz tantos miseráveis? Já parou para pensar nisso? Como é que pode alguém que se diz cristão, filho de Deus, íntimo de Deus, só pensar em acumular, acumular, acumular para si, enquanto sabe que tem tantos miseráveis à sua volta? Como eu posso me dizer íntimo de Deus
se eu não sinto o gemido e o clamor do mundo? Como é que eu posso me sentir íntimo de Deus se o que eu sinto pelo mundo é um desprezo? Se eu trato as pessoas na categoria dos miseráveis, dos loucos, dos desprezados? Olha que interessante, ó. Eu coloquei uma pergunta muito séria aqui. Não dói a sua alma ao ver que poucos têm milhões e milhões vivem de migalhas? Nós vivemos num país assim, onde poucos têm milhões e milhões vivem de migalhas. Se você acha que você não tem nada a ver com isso, observe o que diz Provérbios 24, 11 e 12. Liberte os que estão sendo levados para a morte. Socorra os que caminham trêmulos para a matança. Mesmo que você diga, não sabíamos o que estava acontecendo, não perceberia aquele que pesa os corações? Não o saberia aquele que preserva a sua vida? Não retribuirá ele a cada um segundo o seu procedimento? Olha, Deus se interessa pelo modo como você trata os necessitados. Você sabia disso? Deus se interessa pelo modo como você trata as pessoas necessitadas. Cornélio é um grande exemplo dessa verdade. Lá em Atos capítulo 10, a descrição que Lucas faz dele é pontuada pelas muitas esmolas que ele dava ao povo. Interessante é que o texto deixa claro que Cornélio agradou a Deus pelo seu modo de ser, ou seja, o modo como tocamos as pessoas toca a Deus. Interessante que Deus fala para Cornélio que se agradou da forma como ele se move, se molda, a forma como ele toca as pessoas. Então, Deus toca também em Pedro, fala com Pedro para que Pedro vá até a casa dele. Ou seja, é interessante isso. Você vê que para Deus move uma situação, leva Pedro, fala com ele, só por causa de um homem que agora vai e toca o coração de Deus pelo jeito como toca as pessoas. Descentralização. Você sair do centro. O que Deus te deu é para abençoar outras vidas. O que Deus te fez é para te usar para fazer em outras vidas. Se Deus te deu muito, reparta. Lança o teu pão sobre as águas. O modo como tocamos as pessoas toca a Deus. Agora, a pergunta que fica é: as pessoas, quando tocadas por nós, experimentam o céu ou o inferno? As pessoas que passam pela sua vida e são tocadas por você, se sentem atingidas por Deus ou pelo inferno? O texto de Atos 10, 34 põe na boca do relutante Pedro um dos grandes efeitos da verdadeira intimidade com Deus. Diz assim o texto: então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Ou seja, se Deus te deu muito, compartilhe. Saia do centro. Se você vive dessa tentação da centralização, eu preciso que você saiba de uma coisa. O centro é ponto de equilíbrio, é ponto de sustentação. E você não tem capacidade para sustentar nem o peso da sua alma, quanto mais o peso do mundo. Então saia do centro, porque esse lugar não te dá estrutura para viver. Mas quando você permite que o centro da sua vida seja ocupado por Deus, na intimidade da graça, então as estruturas da sua alma se fortalecem. Aí você passa pelo que passa, mas permanece de pé, vitorioso, feliz, crendo no Deus que está fazendo o melhor em você. É muito importante que você entenda essa verdade. Numa das aulas passadas eu cheguei a colocar aqui, que a gente deveria colocar uma plaquinha no nosso peito, em obras, Espírito Santo trabalhando. Não é? Terceiro efeito da verdadeira intimidade com Deus é a unidade. E eu quero novamente ler esse texto, Efésios capítulo 4. Mais uma vez, eu faço questão de ler esse texto, que está lá em Efésios capítulo 4 e o versículos 14 a 16. Olha o que Paulo escreve nessa carta, que é extraordinária. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido
pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Unidade. Não existe intimidade genuína com Deus que não nos leve à unidade. Escute, se a intimidade que você tem com Deus te afasta das pessoas, não é intimidade verdadeira. Uma intimidade verdadeira com Deus vai te levar para perto dos irmãos. Vai aquecer seu coração à medida que você se une ao povo de Deus. Uma unidade verdadeira. A verdadeira unidade é fruto da verdadeira intimidade. E a verdadeira intimidade nos leva à unidade em mais uma daquelas retroalimentações que eu venho falando ao longo do curso. A unidade foi o tema central da oração de Jesus por seus discípulos em João 17. Ele deixou bem claro: Pai, para que todos sejam um. Unidade. Não é uniformidade. Uniformidade é uniforme, todo mundo vestido igual, mas que não é igual. Unidade, a mesma mente, a única mentalidade, a idade mental, unidade. Olha que interessante, ó. Unidade é mais do que uniformidade, que é parecer. Parecer igual é diferente de ser um. Tem muita gente que parece igual. Por exemplo, gêmeos idênticos. Você olha assim que só os pais reconhecem, mesmo assim com certa dificuldade. Tem gêmeos idênticos que nem o pai consegue, é só a mãe quem consegue. E mesmo assim são profundamente diferentes. Outras nuances, outras visões. Unidade não tem a ver com parecer, com a formatação do corpo. Tem a ver com ser diferente. Não é uma comunidade secreta que se reconhece apenas pelas proximidades do jeito, pelas facilidades que tem. Uma unidade profunda, verdadeira. Paulo diz aos Efésios que todo o corpo ajustado e unido cresce. Ou seja, Paulo está dizendo assim, quando esse corpo tem um equilíbrio, é de verdade, é genuíno, perfeito, que ele vive uma intimidade que o acerta, para as arestas, arruma, trabalho artístico, ele cresce, porque é natural de sua saúde o crescimento. Olha que interessante, quem mergulha numa verdadeira intimidade com Deus, aprende a dádiva da unidade, o mesmo Espírito, a mesma graça. Ou seja, tomara que você se lembre que numa das primeiras aulas eu falei sobre a bendita insistência, que é orar as mesmas orações, lendo a mesma palavra, ao mesmo Deus, e Ele trabalhando em nós. Agora aqui, ó, Paulo vai colocar mais ou menos a mesma coisa, que quem mergulha na verdadeira intimidade com Deus aprende a dádiva da unidade, que é ter o mesmo Espírito e a mesma graça. Você vê isso na igreja, quando você consegue ler um único texto. E esse texto fala com uma igreja de 5.000 pessoas. 5.000 pessoas com formatações diferentes, com culturas diferentes, criação diferente, com birras, manias, manhas, e a mesma palavra fala com todos. Porque estamos debaixo da mesma unção, lendo a mesma palavra e caminhando para a mesma glória. Olha que interessante, uma igreja desunida é uma afronta ao evangelho. Ou seja, a unidade demonstra os nossos vínculos, nossos alvos e nossas alegrias. A unidade nos leva a lutar as mesmas batalhas. É muito importante entender isso. É por isso que Paulo fala, combati o bom combate, não lutei guerras erradas. Não lutei contra os meus irmãos, por exemplo, nem contra a minha liderança, nem contra o meu esposo, nem contra a minha esposa. Eu lutei a batalha contra as potestades, contra os dominadores, os espíritos. E eu venci pela graça de Deus. É tão interessante entender isso. Quando uma igreja é desunida, ela é uma afronta ao evangelho, porque ela demonstra que os nossos vínculos são errados, não são forjados na cruz. Nesse livro, O Privilégio dos Íntimos, tem um capítulo onde eu falo dos vínculos forjados na cruz. É muito importante que você entenda isso. Que se a unidade não for verdade na sua igreja, na sua casa, na sua família, está se tornando uma afronta ao evangelho. Por exemplo, na sua família, os vizinhos do bairro devem saber que a sua casa é feita de gente unida. Isso não significa que não vão ter crises, problemas, vão, mas serão superados em unidade. E mais do que isso, se transformarão em testemunho. A unidade que nasce da intimidade não é egoísta, ou seja, todo mundo parecendo comigo. Ela é uma unidade cristocêntrica, todo mundo parecendo com Jesus. Ou seja, é a quebra
da idolatria do ego. O que eu estou falando aqui na última aula é a cura do que eu falei na primeira aula, que a droga mais devastadora que existe é a droga do eu. Então, quando a intimidade verdadeira vem no meu coração e como efeito dela, ela gera unidade, ela cura minha alma, me descentraliza e gera unidade no meu coração, então quebra a idolatria do eu. Eu passo a ter abraço, proximidade, alegria, intimidade verdadeira com os meus irmãos. Quando essa intimidade é verdadeira, a unidade é um convite ao mergulho, não é um fardo. Aliás, isso só acontece por causa da graça. Viajando por esse Brasil, pelas conferências, a gente sempre chega nas igrejas e toda igreja tem um jeito todo peculiar de receber o visitante. E em muitas igrejas, inclusive na minha igreja, tem uma frase que a gente usa: esta igreja ama você. E eu costumo brincar com os irmãos e dizer, para ser sincero, a gente ainda não ama, né? Porque amor não tem a ver com o diferente distante, mas com aquele que se torna íntimo meu. Nós só dizemos assim, esta igreja ama você, porque nós sabemos que a graça de Deus que está operando em nós vai nos moldar a ponto de nos amarmos e vai fazer com que as nossas diferenças não sejam tragédias, mas sejam celebrações da diversidade. Ou seja, a gente pode dizer que nos amamos, não porque a gente é bom, mas porque a graça opera o milagre em nós. Uma igreja desunida é uma afronta ao evangelho. Ou seja, quando a intimidade é verdadeira, nos convida a um mergulho. Olha, quando a sua intimidade com Deus é verdadeira, quando a sua intimidade com Deus é genuína, ela faz com que você saia do centro e vá para o caminho da unidade com os irmãos, o que significa que o diferente, o irmão complicado, o irmão que dá problema, que dá trabalho, também será alvo do seu amor, porque Paulo vai dizer que os dons foram concedidos à igreja visando o aperfeiçoamento dos santos. O termo no original grego ali é fisioterapia, ou seja, consertar ossos quebrados. Significa que quando a unidade de Deus está no meu coração como um efeito da intimidade, até os irmãos que dão problemas são meus alvos, porque eu vou procurá-los para exercitar a graça e o dom que é em mim. Eu sou uma espécie de fisioterapeuta do céu, ajudando pessoas complicadas e tortuosas a entrarem nos prumos da graça de Deus. Não nas minhas medidas, porque a minha linha métrica não serve nem para mim medir, mas é a graça do Espírito de Deus que coloca as pessoas nas formas que a graça quer. É muito importante a gente entender isso. Quando se fala em intimidade, alguém sempre leva lá para as águas profundas de Ezequiel 47. Tenho certeza que você já leu esse texto, ou já ouviu falar dele. Sempre há aquele famoso grito, mergulhe no rio. Ezequiel 47 mostra lá, quando o profeta entra no rio, Deus dá uma ordem, entre no rio, e as águas lhe dão até os artelhos, os tornozelos, depois lhe dão até o joelho, depois lhe dão até a cintura, e ele vai entrando até que a água já está aqui no pescoço. E todo mundo, quando vai falar de intimidade, fala desse texto, e sempre com essa pegada, mergulhe no rio. Só que eu quero aqui, nesse fechamento do nosso curso, levar você num nível um pouco mais profundo. É preciso olhar para Ezequiel 47 através de outra lente, a lente do Evangelho. Mas isso você só consegue a partir de João, capítulo 7, versículo 38. Quando o texto diz assim, ó, quem crê em mim, como dizem as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, por causa da intimidade, o rio é você. Você não mergulha mais no rio, você convida as pessoas a mergulharem no rio que é você. Você já não sai mais para dar os mergulhos no rio da graça. Esse rio da graça está fluindo dentro de você e você vai convidando as pessoas para mergulhar em você. É você dizer, está sofrendo? Eu tenho a resposta. Está doendo? Eu tenho o remédio. Está apertado? Eu tenho o alívio. Eu conheço Cristo, sou íntimo de Deus. Vem, mergulhe em mim. Quem crê em mim, como dizem as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Aí você exalta, adora a Deus, porque você entende, eu sou o rio, vinde a mim. Podem mergulhar em mim. Paulo entendeu isso. Imitem a mim como eu imito a Cristo. Eu sou alguém hoje capaz de poder dizer, mergulhem em mim. É isso que Paulo está dizendo. É isso que hoje eu quero desafiá-lo a poder um dia dizer, eu senti que o rio de Deus tem fluído em mim e eu posso dizer a você, vem, mergulhe em mim.
Você é o rio. Pense. A intimidade verdadeira gera unidade verdadeira. Você convida as pessoas para mergulharem em você. Você convida as pessoas para sentirem o fluir caudaloso do rio da graça. Quando isso acontece, meu irmão, minha irmã, você se liberta. Porque aí você vai entender uma das coisas mais tremendas da Bíblia, que é você saber que apesar de ser pecador, apesar de ser falho, apesar dos tropeços que a gente dá, apesar da nossa pequenez, a graça de Deus ainda consegue fazer uma ponte em nós. Ainda consegue, apesar de mim, atingir quem estiver ao meu redor. Uma frase antiga diz: se a luz que está em ti se apagar, as pessoas ao teu lado morrem de frio e no escuro, porque a luz também, além de iluminar, aquece. A Bíblia diz que João Batista ardia e iluminava. Ele era sal e luz. Nós também somos. Preste atenção nisso. Quando a alma é curada, as preocupações são transformadas e equilibradas, e as nossas relações são santificadas. O resultado direto de tudo isso só pode ser um: adoração. Eu quero encerrar esse curso chamando você a uma das coisas mais incríveis da Bíblia e da fé cristã. Intimidade com Deus te leva à adoração. Se você quer ser um adorador, não basta cantar e tocar na igreja. Não confunda adoração com dó, ré, mi. Qualquer um pode cantar, poucos adoram. Tem gente que é tão levita que já levitou e passou do templo, sumiu da igreja. Você foi chamado para ser adorador. Sabe como você faz isso? Quando a intimidade cura a sua alma. Porque você emite melodias da graça de Deus, louvores da intimidade. Ou seja, você consegue louvar sem dar uma palavra. Seu silêncio testifica de Deus. A Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus. Você já ouviu alguma música cantada pela lua? Você já cantou algum corinho que o sol cantou? Os astros não cantam, mas só de estarem lá, perfeitos e brilhando, fazem com que eu, olhando para eles, agradeça a Deus por eles existirem. Eles se transformam em momentos de louvor. Que você saia deste curso com o coração ardendo para se transformar no rio onde as pessoas podem mergulhar, para se transformar na luz onde as pessoas podem se iluminar e se aquecer, para se transformar no sal que vai sarar as feridas e ainda gerar sede por Deus. Que a intimidade de Deus te faça um homem de Deus. Que a intimidade com Deus te faça uma mulher de Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo ilumine o seu coração. Sabe como eu terminei esse livro? Eu fiz questão de encerrar esse livro na sua conclusão, na sua última frase do livro. Eu fiz questão de chegar ao final dele. A conclusão eu coloquei uma espiritualidade abaixo da superfície. E eu fiz questão de encerrar esse livro citando segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 14. Olha como eu encerrei esse livro, com Paulo dizendo: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Não existe intimidade mais profunda do que a bênção apostólica. Ela nos leva ao encontro com a Trindade e nos faz sairmos do templo para sermos templo de Deus na rua. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.